Olá, pessoal, muito obrigado por vocês terem levantado cedo para assistir esse programa que, obviamente, está sendo gravado aqui. Vocês estão vendo esse cenário maravilhoso. Nós estamos em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, aqui durante a Bahia Farm Show, um espetáculo essa exposição. E aqui é o seguinte, esse lugar, gente, é maravilhoso, que a agricultura aqui é um negócio extraordinário. Eu realmente fiquei emocionado de ver o que está acontecendo, o que está rolando aqui. E aqui é o seguinte, aqui é a terra da agricultura irrigada, rapaz. Aqui a gente sai ali, quando sai da divisa de Goiás e anda 200 quilômetros para chegar aqui, tem agricultura dos dois lados, e aqui tem um aquífero gigantesco aqui embaixo dos nossos pés. Então eu tenho falado muito de irrigação. Vocês viram aí, domingo passado nós falamos de energia solar, ajudando também na irrigação. E esse domingo agora, Deus me ajuda, uma barbaridade. A gente está sempre encontrando as pessoas boas no meu caminho. Aqui do meu lado hoje eu tenho a honra de receber o Linneu Neiva Rodrigues. O Linneu é um pesquisador da Embrapa, um cara que estudou uma barbaridade, ele vai contar toda a trajetória dele para nós. Hoje também ele é o chefe-geral adjunto aqui da Embrapa Cerrados. Olha, obrigado pela sua presença aqui, viu, Linneu? Prazer, Carlão, falar com você. Primeira vez, né? Sempre tem uma primeira vez. Muito Sempre, obrigado. mas aqui, primeira vez, nego volta sempre. Sempre, é um prazer. Pode contar comigo, sempre precisar, vamos conversar. Maravilha. Escuta, vamos começar do começo. Já dei uma leve introdução aqui do seu currículo, mas ninguém nasce chefe, pesquisador. Eu sempre digo que todo mundo tem uma história bacana para contar e eu queria saber da sua história em primeiro lugar. Mas bem, vai lá para trás, vai no comecinho, não tem dó não. Tá bom? Vou lá para trás, mas vou ser sucinto, né? O Aham, mais importante, como eu te falei, é que o chefe é temporário. Eu sou pesquisador. O que eu aham. gosto de fazer mesmo é fazer pesquisa. Então, meu pai era do Banco Brasil, eu cresci lá, comecei lá em Unai, ele rodou Minas Gerais, de Unai eu fui para João Pinheiro. Então, eu sou um mineiro, comedor de pão de queijo, conheço bem a região. Aí, dessa minha experiência do meu pai com a agricultura, comecei a gostar do tema. E fui fazer engenharia agrícola lá em Lavras, naquela época. E tive uma iniciação científica, trabalhei com carneiro hidráulico alternativo, tentando aí sempre ajudar o pequeno produtor. Depois fui para Viçosa, onde fiz mestrado, fiz doutorado, e fui para um pós-doutorado nos Estados Unidos, lá em Nebraska, que foi muito decisivo e importante na minha vida esse pós-doutorado. E naquela oportunidade, 2001, a Embrapa abriu o concurso e eu decidi, na época, voltar. Voltei, fiz o concurso na Embrapa, passei em 2002 eu fui contratado e desde 2002 eu sou pesquisador na área de recursos hídricos e irrigação da Embrapa Cerrados, que é a Embrapa, que é o centro da Embrapa que desenvolve tecnologia para o bioma Cerrados, que é esse bioma que nós estamos aqui, que representa 24% do nosso território, é aqui onde a agricultura cresce, a agricultura é forte, tem os grandes desafios da nossa agricultura, né? Então, daí eu comecei toda essa trajetória minha de pesquisa, que na nossa conversa aqui eu vou falar um pouco mais sobre ela com você. Outro dia falei com o Trabuco, o presidente do Bradesco, o presidente do conselho do Bradesco, na verdade, e ele estava dizendo assim, né? Ele fez a seguinte analogia: se as cidades acabarem e o campo sobreviver, as cidades renascerão. Mas se o campo acabar e as cidades sobreviver, as cidades vão perecer, porque sem o campo a gente não consegue sobreviver. Exatamente. É aqui, principalmente um país como o Brasil. Nós temos que reconhecer isso, e os jovens nossos têm que entender isso. Essa geração que vai nos substituir. Ter orgulho de ser brasileiro e orgulho de a gente falar que é um país agrícola. Escuta, vamos falar de Embrapa. A Embrapa é um orgulho brasileiro e eu sempre gosto de falar porque, e você falou um negócio importante, você gosta de agricultura, você gosta de agricultor, você gosta de conversar, e a Embrapa é uma entidade que gosta de, vamos dizer assim, você falou que é um pesquisador, mas o importante é que a Embrapa faz pesquisa aplicada no negócio. Se não é pesquisa que vai ficar na gaveta, é pesquisa que se aplica. Exatamente. Se não for isso, não tem nem mais espaço na Embrapa. A Embrapa, hoje, a estratégia dela é que você desenvolva a pesquisa e ela chega ao produtor. Isso é fundamental. E o mais importante, toda vez que eu pego um Uber, que eu estou no hotel, eu pergunto para a pessoa, você conhece a Embrapa? É uma empresa pública, ela é nossa. Então ela tem que desenvolver tecnologia realmente para a nossa população. E ela faz isso muito bem. Lógico que tem as parceiras, ninguém faz nada sozinho, Carlão. Nós não podemos esquecer das universidades, todas essas parcerias que a gente tem, e com o privado também. Então, para você chegar num produto, num ativo, numa semente, é muita ciência que tem ali por trás.
E nós temos hoje tecnologia, as melhores tecnologias que tem no mundo. Não estou falando que eu li não, Carlão, porque eu fui e vi. Sim. Nós temos aqui no Brasil. Então nós temos o que tem de melhor no mundo. Agora nós temos que avançar. O que a gente pode fazer para avançar? É a gente destravar algumas coisas que estão na nossa legislação. Nós temos muita coisa. Isso, muitas vezes, a sociedade entende como sendo antiambientalista. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nós temos leis que são de 1900, não sei quanto. Hoje nós temos ferramentas para fazer leis melhores, ter dados melhores. Nós temos muita duplicidade. Agora você é um pesquisador diferente, né? Porque é um pesquisador que está falando aqui de política, está falando de coisa que precisa mudar lei. Então, na verdade, nós estamos falando de a solução para muitas coisas não depende da tecnologia, não depende depende de destravar a lei. Não adianta ter, a tecnologia já tem, já está dominada, mas a lei não deixa a gente fazer. Exatamente. E no destravar está a pesquisa. A gente ajuda com isso na pesquisa. Eu te falei, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei. Nós temos muita tecnologia. Eu mostrei um pouco hoje na minha palestra, um tanto de coisa que a gente tem. Então eu comecei a desenvolver tecnologia. Falei, tecnologia nós temos. O mundo todo, eu fui por 15 anos supervisor da área internacional. O mundo todo vindo aqui pegar tecnologia nossa tropical, para levar para a África, para aprender com a gente. Então nós somos referência no mundo. Então, por que a gente mesmo aqui a coisa não avança? Eu estando em Brasília, eu tenho uma característica interessante. Em Brasília, naturalmente, a gente se envolve com o governo, trabalha com o governo, ajudando em políticas públicas, o que é importante. Esse trabalho junto com política é muito importante. Eu gosto de trabalhar com a academia, que é formar pessoas, então tenho uma parceria boa com o Viçosa, oriento em Botucatu, tenho um estudante de doutorado, mestrado, aí são papers científicos. Mas eu senti, onde eu mais gosto de estar é aqui, é falando com o produtor. Nesses 2 últimos meses eu rodei o Brasil todo, eu fui lá para o sul, fui para o Tocantins, vim aqui, rodei esse Brasil falando com o produtor. Porque é aí que a gente aprende. É aqui que a gente aprende o que está sendo feito. Aí você leva a pesquisa para você aperfeiçoar. Então eu senti, nós só precisamos ajudar a destravar algumas coisas. Vou te dar um exemplo, Carlão. Imagina que você tem um carro. E para você rodar nesse carro, você precisa de tirar 2 IPVAs. Você é um cara bem sucedido na sua área, graças a Deus. Você consegue pagar R$1.000 de IPVA, você pagou 2. Mas vamos supor que um desses IPVAs vai gastar 10 anos para sair. Seu carro vai ficar 10 anos na garagem esperando? Não pode, você vai andar com ele na ilegalidade. A pessoa na ilegalidade ela é ineficiente por natureza. Então nós temos que trazer o nosso agricultor para a legalidade. O que é ilegal tem que se corrigir. Ninguém está defendendo a ilegalidade, nós temos que cumprir o que a lei está posta. Mas nós temos que trabalhar para aperfeiçoar e melhorar a nossa legislação. E isso a gente faz, isso a Embrapa também ajuda a fazer isso. E você, agora, falando em ajudar, né? Você, em vez de só partir por fazer o discurso, porque eu sempre digo o seguinte, é muito fácil fazer discurso, né? Eu falo sempre, uma palavra está na moda, falar de sustentabilidade, falar de centralidade do cliente, falar de uma série de coisas que está na moda e sai fácil da nossa boca. O que é mais difícil é implementar tudo isso, é fazer isso tudo acontecer. E você parece que botou a mão na massa e reuniu uma turma aí para fazer essas coisas acontecerem e deu até um nome para isso. Como é que chama? É rede de... Como é que fala aí? Aí, Carlão, aquele negócio, você está no domingo lá, parece que não tem nada para fazer, né? Estava no domingo, abri uma Heineken lá, tomando uma cerveja. Falei, pô, mas o que eu posso fazer para destravar, para ajudar a gente a ser mais eficiente nisso? Precisamos de unir o setor de forma estratégica. Não operacional. Operacional tem muita gente, tem uma série de professores, de pesquisadores que ajudam, mas pessoas estratégicas. E aí eu criei a RENAI, que é a Rede Nacional dos Gigantes. Convidei alguns players importantes, hoje nós temos 80 players, para fazer parte dessa rede. E como é que ela é organizada? Primeiro eu comecei com as associações de irrigação. A IBA, por exemplo, faz parte. Então são 13 associações pelo Brasil que faz parte da rede. Aí depois eu peguei os polos, que é uma iniciativa excelente do Ministério do Desenvolvimento Regional. São os polos de irrigação. Aí criamos os polos, são 7 polos de irrigação. Depois dos polos, eu falei, agora nós temos que pegar nichos. São 12 nichos. Pegamos o nicho do café, o nicho da flores, e pegamos representantes para cada nicho desse. E trouxemos junto também a indústria, para fazer parte. E com isso lá a gente discute questões que estão nascendo e podem ser nascendo de forma errada. Que podem ser prejudicial para o setor. Fala, gente, precisamos atacar isso, precisamos melhorar isso. Aí criamos a rede. E junto com a rede nós criamos uma coisa que faltava também, que é o Dia da Agricultura Irrigada.
Aí criamos lá pro dia 15, aí perguntaram, Lineu, por que dia 15? Eu fui brincar, né? Gosto muito de brincar, mas às vezes tem que tomar cuidado com a brincadeira. Eu falei, porque é meu aniversário dia 15. Aí o pessoal, não, mas não pode, eu estou brincando, meu aniversário é em setembro. Dia 15, porque nós temos o dia do o meio ambiente, que é uma semana anterior, e eu pensei numa data que fosse não tão seco, para o pessoal também não estar criticando demais, mas não tão chuvoso. Porque antigamente comemorava-se junto com o dia da água. Sim. Mas ali no meio a irrigação ficava difusa e era sempre o patinho feio da coisa. Então vamos criar um dia da agricultura irrigada para a gente falar bem dessa tecnologia que vai ser fundamental para produzir alimento para o mundo. Porque ela traz estabilidade na produção, aumento de produção, ela traz efetividade, produtos de melhor qualidade, emprego, desenvolvimento social e contribui para o ambiente. Se você acabar com a irrigação no mundo hoje, você vai ter que abrir mais 300 milhões de hectares, desmatar mais 300 milhões de hectares. Então, ó, isso é importante. Eu queria aproveitar que você estudou em Lavras, e Lavras é onde o nosso querido Alisson Paulinelli fez uma carreira lá de professor, acho que foi diretor lá também, o Alisson que esteve aqui no nosso programa, posso até deixar aí na descrição do link as várias vezes que ele participou aqui. O Alisson, a gente está aí desde o ano passado concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz, não ganhou no ano passado, mas vai concorrer de novo esse ano. E eu dizia para o Roberto Rodrigues, quando ele apresentou, eu sempre falei, Roberto, o negócio é o seguinte, o Alisson, eu acho que ele merece o Prêmio Nobel olhando no retrovisor, por tudo que ele já fez. Mas ele merece um outro Prêmio Nobel pelo que ele tem dito que a agricultura brasileira qual é o papel da agricultura brasileira no futuro, né? E ao falar do papel, ele fala, gente, o nosso futuro é muito maior. A gente já teve um papel maravilhoso, você sabe disso, a Embrapa escreveu essa história junto com todo mundo que você já falou, mas o nosso futuro é muito maior pela frente, ou seja, a gente tem um futuro muito mais brilhante ainda pela frente. E todas essas tecnologias vão ajudar a gente, e ele diz, um dos pilares dessa transformação, sem dúvida nenhuma, é a irrigação. Daqui para frente você fala, né? Fundamental, assim, eu tenho que falar do Alisson, assim, é aquela pessoa que é unanimidade, né? O que a gente tem hoje de agricultura e o que ele trouxe para o Brasil realmente é impagável. Eu tive a oportunidade, o Alisson ele tem uma fazenda na cidade que meu pai morava, chama Baldim. Então eu tive a oportunidade assim, de algumas vezes encontrar com ele, uma pessoa humilde, de uma simplicidade e um visionário. Né? A visão que ele tem não só da irrigação, você conversa com o Alisson, ele fala de tudo. Ele fala de uma coisa, por exemplo, de coisas que poucas pessoas falam e esquecem de falar quando está falando de água. Recarga, preservar a área de recargas à nascente. Isso é fundamental. Então, a irrigação, Carlão, ela é a tecnologia, eu costumo dizer, que ela é o link que faltava para a gente resolver essa questão da fome no mundo. Tem alguns estudiosos que falam que nós já temos alimento no mundo suficiente, que o problema de alimento não é de quantidade, mas sim de distribuição econômica. Hoje pode até ser. Eu tenho uma palestra de 4 horas que eu dou para explicar que isso não é tão simples assim. Que nós vamos ter muitos desafios no futuro que vão nos obrigar a produzir mais alimento. E para você solucionar essa questão da fome no mundo, nós temos que produzir quantidade suficiente. Essa questão da globalização, o alimento muitas vezes que é produzido nessa região, você pode ter um bolsões de pobreza aqui, esse alimento tem para fora. Nós vamos ter questão de mudança climática. A agricultura hoje ela é multifuncional. No passado a gente pensava em agricultura muito, quando meu pai trabalhava na carteira agrícola, era milho, era alimento basicamente. Hoje não, hoje é saúde, hoje é meio ambiente, é um monte de coisa que está envolvida na agricultura. Isso tudo pressiona a produção de alimentos. Você tem biocombustíveis, você tem as questões climáticas, aumenta a população, vamos ter mais 2 bilhões de pessoas aí até 2050, e pessoas pedindo alimento diferenciado. São chineses que comiam basicamente arroz e hoje estão querendo comer como os americanos. Isso tudo aí vai pressionar cada vez mais a agricultura para a gente produzir mais, para a gente ser mais eficiente. Isso só vamos conseguir ser eficientes se a gente conseguir inovar. E dentro dessas inovações está a agricultura irrigada, que é uma das tecnologias mais antigas do mundo e ela passa desapercebido. Se você for para o campo e perguntar para a pessoa quais as tecnologias que você tem aqui, ele vai ter uma irrigação localizada, um pivô, qualquer irrigação, mas ele nunca vai citar a irrigação como uma tecnologia. Ele vai citar drone, ele vai citar um monte de outras coisas, mas a irrigação passa desapercebido, de tão antiga que ela é. Mas o negócio que fazia, eu passei um Réveillon nos anos 90 aí, a bordo num barco lá no Rio Nilo.
E a gente vê aquelas cheias do Nilo que ia para lá, que não deixa de ser uma irrigação, né? Então ali começou naquela região, todo aquele tirar canais para levar. Aham, Por quê? Porque desde aquela época essa variabilidade climática sempre existiu. sim. Mas agora ela está aumentando, então a chuva ela é o gargalo. Tem ano que chove muito. Um dia, uma vez, Carlão, o repórter me perguntou: mas a agricultura irrigada, tira toda a água do rio. Eu falei: não tira, gente. A gente usa menos de 1%. Se você somar todas as águas dos nossos rios, a gente tem mais 280 mil metros cúbicos de água circulando nos rios aí. A gente usa menos de 1% disso, dessa água de rio, né? E a agricultura irrigada, então, ela traz uma série de outros, ela agrega uma série de outros benefícios, mas o que eu mais gosto, Carlão, disso é ela trazer essa estabilidade na produção de alimento. Então, é uma tecnologia fantástica, e para essa questão de alimento, eu acho que não vai ter como a gente resolver isso sem agricultura irrigada. Ela intensifica a produção. Você pode multiplicar por 3 ou 6 vezes a sua produção, você reduz o desmatamento. Então, ela tem coisa, nós temos que trabalhar agora, equacionar isso. A Agência Nacional de Águas, num relatório, falou que até 2040, se não me engano, a gente vai crescer mais 4 milhões de hectares. Eu tenho um estudo que eu faço uma projeção que para crescer 3 milhões, nós vamos até 2050. Nós temos um potencial de 55 milhões de hectares. O país tem mais potencial para crescer de forma sustentável. A agricultura irrigada e trazer desenvolvimento, qualidade de vida para as pessoas. É isso que nós temos que trabalhar. Agora, eu queria voltar numa questão que eu acho que, no fundo, eu já discuti bastante de irrigação aqui, gente que já deu aula, você mesmo acabou de falar, operacionalmente, está cheio de gente que entende muito do negócio, mas eu queria voltar um pouquinho, né? Eu que você, vamos dizer assim, tentar organizar esse pensamento da rede e saber se a rede já mapeou quais são os nossos problemas em relação à legislação. Nós temos um documento que eu vou te passar. Uhum. Nós mandamos no ano passado, a gente faz uma reunião presencial, que a gente sempre entrega uma carta para o governo, aberta da rede do governo, mostrando onde estão esses problemas. Sim. Por que eles têm que ser trabalhados? Mas de forma clara, Carlão, aqui nós não podemos polarizar essa questão, é Sim. contra ou é a favor. Nós temos que mostrar dados, é importante. Né? Aqui nós temos, para produzir alimento, precisa de água, não tem segredo, isso não tem ainda mágica. Né? Você me fala, em umas conversas que eu estava falando, gente, na minha opinião, o uso da água para produzir alimento tinha que ser uso prioritário. E tinha que ter uma política de Estado onde se envolve produção de alimento e energia. Não tem como fugir disso, né? Isso aí tem que andar junto. Agora, tem pessoas que acham normal você utilizar água, por exemplo, para o jardim, um jardim grande. Eu prefiro a água para produzir alimento. Então, nós não podemos estar nesse embate, né? Então, nós temos isso mapeado. Os PLs que estão aí, que a gente precisa destravar. Nós temos, vou te dar um exemplo, a questão da água é muito temporal. Chove muito no Brasil, de maneira geral, né? Aqui, por exemplo, vai chover 1.200, 1.300 milímetros, mas chove numa parte do ano. O resto dessa água passa e vai embora. Mais ou menos 95% dessa água vai embora. Vão para os oceanos, vai passando e vai descendo, vão para os oceanos. A gente tem que utilizar mais essa água para gerar valor econômico, né? Então, dessa água, de tudo isso que chove, dessa água que pega e vai embora, que a agricultura deixa de usar, como que a gente pode trabalhar essas questões, ser mais eficiente, né? E conduzir, né, esse trabalho da irrigação de uma forma a gerar desenvolvimento? A palavra-chave chama-se barragens, pequenas barragens. Mas hoje a gente não pode construir barragens, porque estão em área de APP. É justo ter área de APP, mas tem alguns casos como esse que a gente tem que segurar a água mais aqui. Porque senão ela vai embora. E quando a gente precisa dela, não tem. São casos como esse que a gente tem que trabalhar, entender e discutir sem polarizar a questão. Agora, deixa eu te falar, você falou em barragem, eu fico imaginando que só de falar em barragem já tem um povo aí que já tem um povo aí que vai xingar nós aqui, não é não? Vai, não, já vou receber e-mails de barragem, tem gente que é contra e é contra por ser contra. Eu sou contra porque eu sou contra, né? Mas não pode, é uma infraestrutura importante, é estratégica, lógico que a gente tem que pensar como utilizar da melhor forma, a gente tem que trabalhar essas questões e trazer isso, cara, como você faz, com dados. Sempre quando hoje eu trabalho que eu mostro os meus dados, eu mostro de onde vem, onde está publicado. Vamos fazer isso, porque aí acho que a gente destrava nessas questões. E uma questão que para o desenvolvimento não depende muito do produtor, são questões legais. Eu não conheço nenhum produtor sério que é contra o meio ambiente. Só que nós estamos numa fase de adaptação ainda. Nós estamos em 20, 25 anos nessa fase aí de quando você tinha que desmatar para produzir e quando você não podia mais, que você tinha que ser mais eficiente. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Mas trabalhar de forma juntos.
Não tem como a gente dividir, não tem como você dividir energia, água e alimento. Esse nexus, né? Isso é importante. Não adianta você brigar com a água, o alimento brigar com a energia, porque para você irrigar você precisa dos dois. Então a gente tem que trabalhar nessa questão. Isso é uma questão de Estado. Tem que trabalhar Agora, nisso. em falar de energia, eu escutei uma conversa e parece que o povo está querendo taxar agora, porque energia solar me parece que é uma saída interessante. O negócio, eu até gostaria de te ouvir sobre isso. E nós até falamos de energia solar domingo passado aqui no programa. Mas parece que estão querendo taxar o sol. Como é que é essa história aí? Tem isso mesmo. Sempre acontece. Eu vou te contar isso, vou falar da água da chuva. Se eu esquecer, você me relembra aqui. Porque a energia, assim, a justificativa que tem a linha de transmissão, que você joga, você tem que você usa a infraestrutura, né? Então tem esses debates e eu acho que tem que chegar num consenso. Eu acredito que energia é um gargalo, nós temos que ter uma matriz energética no Brasil, não pode ser só matriz hídrica, porque é muito variável, então a gente fica nessa dependência. Mas nós temos que criar as estruturas, nós temos que criar legislações fortes e estudar para a gente ver como é que a gente faz. Igual a água da chuva. Em Brasília o pessoal captou a água da chuva e o pessoal queria cobrar, porque usava para o jardim, usava na máquina, e o resto que jogava utilizava os canais de esgoto, né? Então o pessoal quer cobrar por isso. É razoável, não é? Então nós temos que discutir essas questões. Eu estive lá na Olambra agora nas flores, que fantástico. Depois que eu fiquei lá em Olambra 2 dias, eu falei, gente, vamos criar um selo para as flores. Lá eles captam a água da chuva, colocam em poços, usa na irrigação, tudo permeável, reutiliza essa água na irrigação, tudo reutilizável. Olha que coisa fantástica. Então esse Brasil nosso tem muita coisa na agricultura que a gente não fala. Eu até entendo muitas vezes a nossa sociedade urbana de não conhecer, porque a gente fala pouco. É difícil ter uma pessoa como você que fala de uma forma descontraída, que leva de uma forma... É sempre a pessoa carrancuda. A pessoa está sempre carrancuda, está sempre ali brava. Não, nós temos que levar uma coisa mais flexível, né? Na verdade, eu sempre digo isso para o pessoal, falo mesmo aqui no nosso negócio. Eu já cansei dessa conversa de que porque o povo lá não nos entende. Na verdade, eu sempre digo o seguinte: se alguém não nos entende é porque a gente está falando grego, né? Está falando a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Né? É verdade. Ei, Carlão, aqui eu vou aproveitar aqui e vou falar uma coisa, gente, que aí para os seus colegas. Que é uma coisa que eu ouço assim, me dói o coração. Vira e mexe, eu estava andando em uma colega lá, sou lá da CBN, falando, a agricultura utiliza 70% da água do mundo. O mundo tem água demais, gente. E é menos de 1% da água. Esse 70%, esse número mágico, é do que é retirado. A gente retira menos de 1% somando tudo. Tá? Você desenha isso para o povo entender facinho. Né? Porque eu sou crítico, eu sou muito crítico. Eu sou crítico da imprensa de uma forma geral. Mas eu queria entender assim, desenha isso para nós. Por que o povo fala 70% e você fala 1%? Porque eles pegam esse 70%, pegam esse número, aí a pessoa não lê e fala que é 70%, isso traz confusão. Se a gente pegar os oceanos, né, 71% da nossa superfície são água, são os mares, oceanos, e que é quem coordena, é quem demanda o clima, quem evaporação, que o pessoal fala que é floresta, né? Não é, são os mares. Floresta é importante, tem o seu papel, mas então, isso que a gente tem que ver. Então o pessoal pega esse número aí, joga e fala errado, mas não é 70% da água que tem no mundo, gente. O mundo tem muita água. É 70% daquilo que é retirado. No Brasil, a gente retira mais ou menos 2.000 metros cúbicos por segundo. Esse 2.000 dá menos de 1% que a gente tem em rios. É isso aí. Entendeu? É menos de 1%. Não é da água do mundo, é do que é retirado. Eu sempre digo assim, as coisas boas, você vê uma palestra sua, você fala assim, mas por que 100% não usa irrigação? Porque é tudo muito bom. Eu falo assim, eu tenho vários clientes meus que falam dos seus produtos maravilhosos, eu falo, mas pô, isso aí, por que não está em todo lugar? No PowerPoint as coisas são muito perfeitas. Como é que é o mundo real aqui? Por que você acha que a gente ainda tem uma taxa muito baixa de adoção dessa tecnologia? No Brasil a gente tem 8,2 milhões, é 3% da nossa área plantada. Quem mais irriga no mundo é a China, com 29%. A gente irriga 7% que a China irriga. Então por quê? Né? Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2014, eu fiz essa pergunta para os produtores. Tive várias respostas. Uma resposta, você mudar para a irrigação é muito mais intensiva no uso dos insumos. Então tem muita gente que tem resistência, você sair daquela dinâmica que você tem e entrar numa dinâmica de irrigação, que ela é muito mais vigorosa, né, vamos dizer assim. Esse é um ponto. O outro ponto é a dificuldade que você tem, por exemplo, energia. Você não tem energia, você tem energia de má qualidade. Você pega um empresário aí,
que ele está disposto a investir no sistema de irrigação, ele tem que abrir ele vai abrir a própria rodovia dele, a estrada dele, ele vai ter que pôr energia para sustentar os equipamentos, mas no fundo não vai ter energia de qualidade. Então nós temos alguns entraves de infraestrutura que dificulta. Depois vem os entraves legais. Tem uns que estão corretos e tem outros que têm que ser revisitados e melhorados. Tá? Por exemplo, se for pegar no caso da água, na água nós temos alguns instrumentos. Um dos instrumentos é a outorga, que é aquela que quando você vai usar água, você tem que pedir autorização. Sim. Muitos produtores aí, o pessoal reclama da outorga, mas a outorga é um instrumento espetacular, porque ele te dá garantia que você vai ter aquela água quando você precisar dela. Ela reduz o risco. Agora tem um outro instrumento que se chama cobrança. Esse é importante, mas eu fico um pé atrás dele, porque tem que saber quando e como. Ele tem que ser muito bem estruturado. Então essas coisas, Carlão, que a gente tem que conversar sem polarizar, conversar tecnicamente. E é isso que eu faço, isso eu gosto de fazer. E eu gosto de fazer também comunicar. Porque tem uma pessoa, que não sei se você conhece, que eu gosto muito, chama Fernando Barros. Fernando Barros, ele traz muito essa questão de você trazer informação de uma forma mais que a sociedade, né, possa entender. Ele usa um termo para isso. E como você faz também, está de parabéns pelo seu programa. Eu acho que nós temos que ter mais Carlão aí trabalhando, porque nós temos que trazer informação qualificada para o nosso público. E de uma forma não polarizada. Não podemos polarizar tudo. A agricultura precisa de muita água. Então, e o ser humano, quando você pergunta para ele quais são as suas preocupações, hoje ele vai falar Covid, guerra na Ucrânia, mas vai aparecer água e alimento. Então isso é fundamental. Então essas questões a gente tem que trabalhar de forma com políticas de Estado. Então, e trazer informação qualificada para a sociedade entender isso. Se você me perguntar quanto de água nós vamos ter que usar, você fala assim, quanto de alimento que a gente precisa, quanto de alimento o Brasil quer produzir, que eu te falo quanto de água a gente precisa. É uma matemática simples. Maravilha. Ô, Lineu, show de bola. Infelizmente, a gente já passou aqui, nós estamos nos descontos do nosso programa. Eu queria agradecer muito. Aqui atrás a gente tem até um cartaz aqui, orgulhosamente irrigante. O povo aqui fala muito de irrigação, eu adorei falar sobre esse tema, adorei saber. Ainda eu confesso, eu sou bastante ignorante nesse assunto e a primeira coisa para a gente começar a aprender é admitir a ignorância, né? É verdade. A gente aprender, como eu estou fazendo aqui agora. Hoje eu aprendi muito aqui, rodando, conversando com o produtor. Eu tive lá no Tocantins, fiz umas simulações para o Tocantins sobre soja, porque a gente planta soja na minha região lá em novembro. Tocantins eles plantam agora. E eu não sabia que tinha um vazio sanitário. Então, no lugar que você vai, você está aprendendo. Ou aprender, você tem que ser humilde e aprender. Como eu estou aprendendo com você aqui agora na comunicação, como comunicar melhor de uma forma mais tranquila. E obrigado. Como eu aprendi muito sobre irrigação, sobre política, parabéns por esse trabalho. Vamos recapitular aqui como é que chama a rede? RENAI, Rede Nacional de Irrigantes. Rede Nacional de Irrigantes. Já tem, se a gente quiser ver alguma coisa, tem Instagram, tem alguma coisa da rede? Aí, não, estão montando agora toda essa questão oficial, mas eu vou te mandar o logo e o Dia da Agricultura Irrigada, dia 15. No seu programa lá, lembra disso, dia 15/6, Dia da Agricultura Irrigada. Dia 15 de junho, que é quarta-feira agora, o dia é Dia da Agricultura Irrigada. Exatamente. Mas devia chamar assim, Dia Internacional da Agricultura Irrigada. Poderia também. Querido, obrigado. Viu? Muito obrigado, Carlão. Parabéns aí pelo trabalho e sucesso. Maravilha, gente. É isso aí, gente. Obrigado pela sua audiência. Domingão do Carlão vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho em todas as redes sociais, aqui mesmo no canal do Boi, de segunda a sexta, às 16h30, todo dia. E a gente se vê no próximo domingo, no Domingão do Carlão, aqui mesmo pelo canal do Boi, às 7h30 da manhã. Daqui a pouquinho, às 8h, a gente já vai ter lá no ar, nas redes sociais, essa entrevista. Você acompanha a gente em todas as nossas redes sociais. Eu falei hoje com o Lineu Neiva Rodrigues, que ele é o grande pesquisador aí da Embrapa, Cerrados, pesquisa sobre irrigação especialmente. O cara é top de linha, sem falar que hoje ele é o chefe geral adjunto da Embrapa. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Carlão. Um abraço. É isso aí. Fui, gente. Valeu!